Guilherme Oliveira vai trazer informações para a gente sobre a taxação que será imposta pelos Estados Unidos ao aço, no qual o Brasil poderá ser um dos impactados, né, Guilherme Oliveira? Muito bom dia a você. Pois é, Nelson, bom dia para você, para Ana, para quem nos acompanha aqui no Primeira Hora. Esse anúncio aí que pegou muita gente em surpresa, os mercados mundiais, né, atentos a isso, porque vai mexer de fato com o mundo mais essa tarifa, se for confirmada ainda hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump disse ontem, durante uma entrevista a alguns repórteres no avião Air Force One, a caminho do Super Bowl, o presidente iria assistir e fez esse anúncio na noite de ontem, e esse anúncio deve ser confirmado pelo presidente dos Estados Unidos hoje. A gente vai aguardar. Segundo o Trump, então, haverá uma cobrança de 25% sobre os metais para todos os países. O presidente disse que qualquer produto, qualquer metal, aço, alumínio, que chegar aos Estados Unidos de qualquer país vai ter essa cobrança de 25%. Se essa tarifa, de fato, entrar em vigor, o Brasil vai ser um dos afetados, já que é o segundo maior fornecedor dos Estados Unidos de aço, atrás apenas do Canadá. Os americanos, por sua vez, são os maiores compradores de ferro, aço e alumínio dos brasileiros. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, o Brasil exportou mais de 7 bilhões de dólares em produtos desses materiais. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e consideram todos os materiais exportados como produtos acabados e inacabados. Durante o primeiro mandato, Trump chegou a impor tarifas contra o aço e alumínio, mas acabou recuando a cobrança sobre produtos de parceiros comerciais como os brasileiros. Quem está nos ouvindo pode até se perguntar, né, se faz sentido isso, o Trump cobrar imposto de algo que ele está comprando, mas não é muito bem assim, né? E no caso do Brasil, vai sofrer bastante se de fato essa taxação entrar em vigor. Quem vai explicar para a gente é a professora Juliana Inhas, economista e professora do INSPER, e o Brasil aguarda, pelo menos nos bastidores, ainda não há uma informação se o governo brasileiro vai fazer alguma espécie de retaliação ou aquela política da reciprocidade, cobrar mais taxação, mais impostos de produtos importados ali dos Estados Unidos, mas a professora Juliana Inhas explica que o Brasil está perdendo de qualquer forma nessa história. Vamos ouvir. É uma economia que encabeça a economia mundial e isso por si só já coloca países como o Brasil, cuja relevância, apesar de significativa, é menor que a economia americana, numa posição de muito mais aceitar certas medidas do que ter força para contestá-las e até mesmo retalhá-las, né? Vai caber sim ao Brasil decidir se vai pensar numa medida de retaliação ou não, mas a gente tem que ter consciência de que é ruim com a tarifa, talvez seja muito pior com a retaliação. Bom, pois é, mas nessa guerra comercial, nessa guerra de taxação de produtos, a China também é muito forte, né? São as duas maiores potências, Estados Unidos e China. E os chineses já resolveram retalhar os Estados Unidos, essa política de reciprocidade, também cobrar taxação de produtos americanos, e esse anúncio do governo chinês entra em vigor hoje, nesta segunda-feira. China que já prometeu uma retaliação a essas novas tarifas de importação sobre produtos no país. O Ministério de Finanças da China anunciou impor taxas de 15% sobre o carvão, gás e 10% sobre o petróleo americano. Essa cobrança também deve afetar equipamentos agrícolas e automóveis produzidos nos Estados Unidos, que são importados para a China. Pois bem, essa taxação da China, então, vai começar hoje, mas sobre o aço, o alumínio, que o presidente Donald Trump anunciou ontem, ainda precisa do anúncio oficial hoje. A gente vai aguardar, pessoal. Obrigado, Guilherme Oliveira, Bandeirantes 7 e 6. Deve ser